Eu sou Mirley Castro. Eu sou Janaína Mazzaletti. E nós somos o Pod Lei. Olá, seja bem-vindo ao Pod Lei, o seu guia legal no mundo dos podcasts. Hoje, nosso programa tem os patrocínios de quem? Romanel, Atacadão Supermercado, América Tech, Rabo do Chapuri e Vitrine das Cores. Doutora Janaína, quem é o nosso convidado dessa sexta-feira? Mirley, eu tô muito feliz com esse convidado de hoje, sabe por quê? Porque ele é uma inspiração pra mim. Toda vez que eu vejo ele, toda vez que encontro ele, eu falo, cara, tu me inspira e eu quero ser igual a ele quando eu crescer, tá bom? Gente, engraçado que o Dr. Tobias, ele é a mansidão em pessoa. O estúdio aqui está muito calmo, muito pacífico. Inclusive, as pessoas diziam mesmo assim, o programa só tem mulheres. Aí nós quebramos esse tabu e hoje nós temos o Dr. Tobias. Tobias Meireles. Exatamente, vamos falar sobre direito médico. Direito médico. Olha só, vocês vão entender mais pra frente o que é esse direito médico. Será que é direito só do médico? Será que as pessoas também têm direito? Vocês vão entender tudinho hoje nesse programa que é muito especial. Doutora Janaína, mas antes da gente ir pro bloco comercial, nós vamos falar daquela promoção, lembra? Sim, Romanel. Quem ganhou o sorteio, olha aqui, hein? ó, promoção Romanel, olha aqui, ó, vamos lá. Olha só quem foi a ganhadora do Vale Compra no valor de R$200. Está aqui na tela, doutora Janaína, ó. Rafaela Monique. Depois a gente vai gravar, vai mostrar as nossas histórias, como que foi o sorteio, tá? Tá tudo lá gravadinho. Exatamente. E aí, entre em contato aí no nosso Instagram para pegar o seu prêmio, né? Quando for no próximo programa, a gente vai mostrar a Rafaela Monique, a ganhadora do presente aqui da Romanel. E agora nós vamos pro nosso bloco comercial e voltamos já com Tobias Meireles. É isso aí. Vitrine das Cores, a evolução em tintas em Rio Branco. Aqui você encontra as melhores tintas imobiliárias e automotivas, além de acessórios para pintura, sempre com os melhores preços e facilidades de pagamento. Aproveite o 10% de desconto para pagamentos à vista. Parcelamos no cartão em até 10 vezes sem juros. Venha para a Vitrine das Cores, a evolução em tintas. Tá com dúvida aonde comprar o seu iPhone? A América Tech chegou aí para solucionar seu problema. Comprando com a gente, garantindo aí um carregador, vai estar garantindo capinha e película. Lembrando que a gente pega celular como forma de pagamento. Você pode estar dando seu celular como entrada e pagando a diferença em um celular melhor. Aqui você pode também encontrar capinha, película, fone de ouvido e os melhores acessórios da cidade. E lembrando que a América Tech tem a melhor assistência da cidade. A gente trabalha com toda a linha Xiaomi, iPhones, Androids, Samsungs, só aqui na América Tech. O endereço da nossa loja fica localizado aqui no Shopping Quiri, no primeiro andar, loja 2047.
Alô, população acriana, você já conhece o Atacadão, lugar de compra barato? É o Atacadão Rio Branco, fazendo a festa dos preços baixos semanalmente, todo dia, com ofertas imperdíveis e arrasadoras. No Atacadão, queremos convidar você para aproveitar ofertas na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira. Semanalmente rola ofertas especiais no Atacadão, especialmente na quinta-feira, onde tem muita economia no nosso setor de hortifruti. Você aí do outro lado é o nosso convidado, vem aproveitar! Estamos de volta do nosso bloco comercial e agora vamos iniciar a nossa entrevista com ele, né? Dr. Tobias Meireles, que é uma pessoa super especial para mim, super importante, uma pessoa que eu admiro muito. Fala um pouquinho aí desse extenso currículo dele aí, Mirley. Gente, vamos falar assim, pouquinha coisa, porque nós vamos passar o programa todo falando do Dr. Meireles. Então, ele é pós-graduado, especialista em Direito Empresarial, com ênfase em Direito Médico, que é sobre isso que nós vamos falar nesse programa de hoje, né? Direito Médico. Seja bem-vindo, Dr. Tobias. Obrigado. Para mim é um prazer estar aqui, poder falar um pouco sobre o direito médico, ao lado de duas grandes apresentadoras, hosts, né, desse podcast, e vou ficar honrado em poder contribuir um pouco. Doutor, esse nosso programa, ó, ele chega lá na ponta, né? Não é só para advogados, é para toda a comunidade. Então a gente gosta de trazer temas relevantes. E o direito médico, né? Muitas pessoas têm dúvida. Gostaria que o senhor explicasse aí o que de fato é esse direito médico. Então, na verdade, o direito médico ele é uma ramificação do direito à saúde, que é um direito constitucionalmente protegido, né? Então, Artigo 196, né, doutor? Tá afiado, né? Então, essa ramificação do direito à saúde, ela diz respeito à relação de médicos e pacientes. Essa relação ela veio historicamente sendo modificada ao longo dos anos. Eu acredito que todo mundo que tem aí mais de 30 anos vai lembrar de quando recebia um atendimento médico há 20 anos, há 30 anos atrás. A relação médico-paciente era uma relação que a gente chama de vertical. Então o médico ele dizia o que o paciente precisava fazer, a terapêutica a ser aplicada, e o paciente ele aceitava. Então o médico estava numa posição de autoridade técnica e o paciente absorvia a terapêutica, né? E a gente até fala que o paciente ele assumia tão somente os contornos da própria doença que tinha, né? Então a gente e isso é muito interessante falar, porque com a evolução da medicina, essa relação ela não é mais uma relação vertical, ela passou a ser uma relação horizontal, onde as partes, conversando entre si, chegam na terapêutica que é melhor, adequada para o paciente. Tem um marco histórico dessa evolução dessa relação, que foi em 2005, com a Declaração Universal de Direitos Humanos e Bioética, que veio disciplinando essa relação, dizendo assim, olha, o paciente ele não é autoridade técnica, mas o paciente tem autonomia de vontade, ou seja, o paciente ele tem espaço de fala nessa relação. Então não é simplesmente a doença, mas o médico tem que ter um olhar mais abrangente do todo. Então é algo que atende tanto o paciente quanto ao médico em si? Exatamente, atende tanto o médico quanto o paciente. Então a competência, né? A competência da área do direito médico. Quais são essas competências para a gente poder esclarecer melhor para o telespectador? Tá, vamos tentar resumir, se eu tivesse muito prolixo, vocês me ajudem para a gente poder... Falar um linguajar técnico, vamos falar um linguajar que o povo aqui entenda, é né? O povo possa entender. Então vamos lá, vocês me ajudem, se eu tivesse viajando muito aqui para longe. Mas o que acontece? Hoje, basicamente, o que o direito diz? Que o paciente ele tem que ser informado, tem que ser orientado a respeito da terapêutica que vai ser aplicada, do tratamento que vai ser aplicado a ele. Então o médico é a autoridade técnica ainda, ele ainda é o responsável por dizer, olha, você tem isso, tem. Só que o paciente também tem autonomia de vontade. O que significa isso? Que o paciente pode dizer, doutor, eu não quero ir por esse caminho, eu não quero esse tratamento, eu entendo que
o senhor, como autoridade técnica, né, o senhor está me direcionando para esse tratamento, mas eu não quero. E a gente tem inúmeros recursos que podem exemplificar isso, que é as diretivas antecipadas de vontade, que é quando o paciente é um paciente terminal. Ele pode deixar essas diretivas para quando ele não estiver mais consciente, dizer o que ele quer quando não estiver mais consciente. Então, olha só a sofisticação que a gente chegou dentro desse âmbito do direito médico. O paciente já não pode mais decidir, mas ele deixou diretivas, dizendo se quer que os aparelhos continuem ligados ou não. E isso é muito importante para o paciente, por quê? Porque o paciente agora, é até responsabilidade civil do médico, não apenas aplicar o tratamento que é necessário. Ele tem que esclarecer o paciente do que está acontecendo. O que está acontecendo, qual o prognóstico, qual é o resultado que pode acontecer, quais são os riscos envolvidos naquele procedimento. Porque muitas pessoas têm até medo, né, por ser leiga, medo de perguntar, né, para o médico qual o remédio que vai ser aplicado, quais são os efeitos que esses remédios podem causar. Tem muitas pessoas que têm medo, e isso o médico tem obrigação, ou até mesmo o enfermeiro, quando for aplicar o medicamento, porque você vai lá, tem um monte o médico faz aquela prescrição com um monte de medicamento. E aí a gente nem entende nada, letra de médico, né? E aí fica mais ainda assim, meu Deus, que é esse remédio que eu estou tomando aqui? Será que vai me fazer bem ou fazer mal? Muito pelo contrário. Agora, com essa nova modalidade, com esses novos contornos aí que a relação médico-paciente, né, agora que a gente está vivendo, que a gente está experimentando, muito pelo contrário, o paciente tem que ser informado. Então, o paciente pode e deve perguntar para o médico, esclarecer todas as dúvidas, porque ao médico cabe o dever de informar. Então, a informação, ela tira a gente de uma zona cinzenta. Porque aí sim, com as informações que o médico me passa, a partir dessas informações eu tenho condições de decidir sobre o meu tratamento. Então, por isso que é tão importante o dever de informar, e por isso que a legislação, ela privilegia tanto isso. Porque o médico, ele tem a técnica. E aí, quando ele me informa, ele está me colocando em igualdade com ele. E juntos a gente constrói o tratamento que é mais adequado para aquela pessoa. Porque tem pessoas que, tem vários casos. Tem pessoas que vão optar por um tratamento de câncer, por exemplo, vão optar por continuar o tratamento ou parar. Então, essas decisões, elas são muito difíceis de serem tomadas e elas precisam de informação do médico. Ou então, um medicamento muito caro, como é que vai fazer? É necessário, não é? O médico tem que trazer esse esclarecimento, né? A gente até estava falando mais cedo sobre a questão da judicialização da saúde em relação a medicamentos que são muito caros. Né? Essas tecnologias são tecnologias novas, muitas vezes, que em comparação com os medicamentos que já tem no SUS, às vezes a medicação que tem no SUS atende o paciente. Então, por isso que precisa ter uma comunicação muito aberta, né, entre o médico e o paciente, porque às vezes o médico ele te indica um medicamento que é um medicamento novo, que nem foi regulamentado ainda no Brasil, que não está na Anvisa, enquanto aqui dentro o SUS já oferece medicamentos de alto custo, né, que podem aí garantir a saúde. Eu não estou generalizando. Sim, a gente vê muitos casos, né, de pessoas que procuram já o Ministério Público, né, com a demanda de um remédio, uma medicação, seria nesses casos, não fornece, doutor? Né? Doutor, tudo bem, aí aconteceu algum erro médico, alguma negligência, uma imprudência, uma imperícia, e aí é um médico do Estado. Toda a responsabilidade, como é que é? Do médico, do Estado, como é que funciona isso? A responsabilidade, ela vai ser... a gente pode dividir primeiro, antes da gente chegar nessa questão da responsabilidade do Estado, tem que ficar muito claro que o erro médico, e isso até quando eu vou palestrar para as empresas que eu advogo, empresas da área médica, eu gosto de
categorizar o erro médico em duas situações distintas, que é o erro no procedimento em si, que é quando o médico foi negligente, foi imperito, não observou a literatura médica, e também existe um erro médico aí quando ele deixou de informar. Então é interessante que as pessoas entendam. Primeiramente, o que é uma negligência médica, né? O paciente, primeiramente, ele possa entender o que é, o que A seria. negligência médica basicamente é o seguinte: o que os livros da medicina dizem, olha, tem que fazer esse tratamento. A medicina diz que tem que ser assim e não foi atendido. Né? Então, um caso de negligência médica, vamos dar um exemplo. A pessoa chegou com uma perna dilacerada. O médico não optou pela amputação, por exemplo. Talvez seja um caso de negligência médica. Isso daí a gente tem que avaliar, mas é um caso que a gente pode dizer. Doutor, esse assunto é muito importante e a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo para falar sobre ele. Então Porque a gente vai aqui parar para os nossos horários, para o nosso bloco comercial e já nós voltamos com esse tema aí. Vitrine das Cores, a evolução em tintas em Rio Branco. Aqui você encontra as melhores tintas imobiliárias e automotivas, além de acessórios para pintura, sempre com os melhores preços e facilidades de pagamento. Aproveite o 10% de desconto para pagamentos à vista. Parcelamos no cartão em até 10 vezes sem juros. Venha para a Vitrine das Cores, a evolução em tintas. Tá com dúvida aonde comprar o seu iPhone? A America Tech chegou aí para solucionar seu problema. Comprando com a gente, garantindo aí um carregador, vai estar garantindo capinha e película. Lembrando que a gente pega celular como forma de pagamento. Você pode estar dando seu celular como entrada e pagando a diferença em um celular melhor. Aqui você pode também encontrar capinha, película, fone de ouvido, os melhores acessórios da cidade. E lembrando que a America Tech tem a melhor assistência da cidade. A gente trabalha com toda a linha Xiaomi, iPhones, Androids, Samsungs, só aqui na America Tech. O endereço da nossa loja fica localizado aqui no Shopping Aquiri, no primeiro andar, loja 2047. Alô, população acriana, você já conhece o Atacadão, lugar de compra barato? É o Atacadão Rio Branco, fazendo a festa dos preços baixos semanalmente, todo dia, com ofertas imperdíveis e arrasadoras. No Atacadão, queremos convidar você para aproveitar ofertas na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira. Semanalmente rola ofertas especiais no Atacadão, especialmente na quinta-feira, onde tem muita economia no nosso setor de hortifruti. Você aí do outro lado é o nosso convidado, vem aproveitar! Voltamos do nosso intervalo comercial e vamos dar continuidade a respeito de negligência médica, doutor, né?
Pronto. Então, como a gente estava falando nesse exemplo que eu estava dando de amputação, vamos imaginar que a literatura, que os livros dizem que deveria ter sido feito um exame para verificar se havia circulação ou não, e aí o médico optou por uma amputação ou não. Isso é caso de negligência médica, ele deveria observar aquilo que a medicina diz. Agora, em relação ao dever de informar, o que significa isso? Vou te dar um outro exemplo. Vamos imaginar que uma mulher foi detectado um câncer de mama e o médico não esclareceu para ela que ela não deu encaminhamento, não informou para ela que ela precisava buscar um tratamento e ela veio a falecer. Teve uma ausência do dever de informar. Então, são duas categorias de erro médico. Todas elas são configuradas como erro médico, a gente pode considerar. E em relação à responsabilidade, quem que você vai procurar se o médico errou? Você pode demandar contra o Estado, né? E o Estado pode chamar ao processo... No caso do médico empregado, né? Se for algum órgão público, um hospital público, né? Se for um órgão público, você demanda contra o Estado e aí esse médico vai ter uma responsabilidade subsidiária, né? Agora, se for uma clínica particular, o médico responde objetivamente, tá? Isso aí já é pacificado. A responsabilidade é objetiva dentro do hospital. O que significa isso? Que dentro do hospital particular, o médico responde pelas ações dele, ele responde. Pode estar contra o hospital, pode estar contra o próprio médico. Em se falando de saúde pública, demanda-se contra o Estado pode chamar o processo, a responsabilidade vai ser do Estado, porque o Estado é que está na condição de representante ali. Claro que tem muitas pessoas que demandam contra o Estado, já colocam o médico também no polo passivo da ação. Doutor, o que faz um advogado especialista em direito médico? Porque nós temos a competência do senhor atuar na área de paciente, a favor do médico, do hospital, enfim. Qual é a função específica ali do advogado? Pronto, a função do advogado na área do direito médico, ela também se reparte em duas aí, que é o compliance, que a gente chama. O que é isso? O que é essa palavra difícil? Na verdade, é o direito preventivo. A gente faz uma prevenção dentro do consultório. Essas informações que eu trago para vocês também são informações que muitos médicos não têm. Então, a gente procura levar isso para eles e dentro dos documentos que eles colocam os pacientes para assinar, que são os termos de consentimento, que é o contrato de tratamento, a gente faz toda uma revisão deles para deixar esses documentos em uma linguagem acessível, que todo mundo possa entender. Eu até falo que esses termos a gente faz a quatro mãos, o médico dá uma lida e a gente também vai, até é interessante para a gente não conhecer tanto dos termos médicos, porque eu vou falando isso aqui, o que é, e a gente vai simplificando nos termos. Até falando já para os médicos, que são os meus clientes, né, um documento que só tenha termos técnicos, ele não é um documento válido, porque a pessoa não está entendendo o que ela está assinando ali no termo de consentimento. Então a gente faz essa atuação preventiva e também faz a atuação do contencioso, que é a defesa dos médicos e das empresas, quando demandam, né, junto ao CRM ou junto ao judiciário. A gente tem essa atuação também no contencioso de pacientes que demandam contra médico. E o direito médico atende toda essa área da saúde, não é mesmo? Dentistas, biomédicos, quando a gente vai fazer alguns procedimentos estéticos, eu sou fã, e aí a gente pega quando recebe lá, né? Para você assinar que você levar, opa, isso aqui tá meio errado, não tô entendendo nada. Seria nesse caso aí, né, doutor? Exatamente, principalmente procedimento estético, né? Nós tivemos aí, acho que mais ou menos 1 mês e meio, aquele caso daquele rapaz, acho que em São Paulo, né, que passou no Fantástico, que foi a óbito. Fenol, né? Exatamente. Eu até gravei um vídeo falando desse caso, muito bom. né? E o que o paciente tem que entender? Primeiro, buscar as referências dessa pessoa e verificar minimamente nos documentos que vai assinar o que você está fazendo, a que procedimento você está se submetendo, né? Eu não vou entrar na seara de que esse peeling podia ou não ser feito por um profissional
que não fosse médico, porque eu não conheço o tratamento que essa moça oferecia, porque as pessoas falam, peeling de fenol e tal. O esteticista ele pode fazer alguns procedimentos de peeling de fenol, desde que seja numa área específica e tudo mais, com termos de consentimento pode ser feito. Mas aí o que acontece? A gente teria que ver qual o tratamento que ela estava submetendo os pacientes e a estrutura, e se o paciente tinha consentido com aquilo. Mas assim, basicamente falando diretamente para as pessoas que são pacientes, o que eu sempre recomendo? Antes de querer processar, antes de ajuizar uma ação, antes de procurar o CRM, o Ministério Público, faça um pedido de cópia do seu prontuário médico. Faça um pedido de cópia do seu prontuário médico. Né? É um direito de acesso a essa informação, tanto no público quanto no privado. As suas informações em prontuário médico, por lei, o médico ele tem que conservar no consultório dele por 20 anos e também no estado também por 20 anos. Então essas informações eles são obrigados a fornecer, doutor? São obrigados a fornecer porque é informação sua. O que é o prontuário médico? O prontuário é como se fosse um diário daquele paciente. Então vai estar tudo escrito do que aconteceu. Qual foi o procedimento, o que foi colocado, qual a medicação, como é que foi a conversa. Por isso que eu até, quando eu já do lado de cá dos médicos, né, eu sempre falo, gente, enriqueçam o prontuário médico de vocês. Coloquem tudo o que aconteceu. Porque às vezes a paciente não ficou satisfeita com, por exemplo, um implante de silicone, mas no histórico dela ela tem uma escoliose, ela não tem, até a questão postural da diferença nas mãos, por exemplo. Então tudo isso foi esclarecido para o paciente, estava no termo de consentimento, foi lançado no histórico da paciente, tem registro de imagens dessa paciente, porque isso é uma segurança para ambos os lados. Ambos devem se resguardar. Ambos devem se resguardar. Porque tem muitos profissionais que você vê no dia a dia que ele pode ir pela parte financeira, porque principalmente na área de estética, tem algumas doenças que creio eu que o Botox parece que é o Botox que não pega. Então assim, você tem que ser muito flexível com o seu paciente e explicar para ele. Muito franco, né? Às vezes a pessoa chega lá com uma foto, eu quero ficar assim. Rapaz, será que dá certo, né? Será que vai ficar desse jeito mesmo? Esse exemplo que tu colocou, Janaína, é um exemplo assim clássico. Por quê? O que acontece? Vamos imaginar que tu chega com uma foto, eu quero ser essa pessoa aqui. Com essa carinha. Se o médico mentir para você e dizer, não, eu faço, vai ficar igualzinho, ele está descumprindo o dever de informar, então é passível de indenização. Por isso que a gente tem que ser sempre muito transparente, colocar tudo de forma muito clara, para ter essa relação aberta realmente. Não, Janaína, no teu caso, tu quer, sei lá, crescer. Mas por exemplo, tu quer fazer o impossível, isso aqui eu não consigo. Então, tá sendo sincero, muito sincerão, né? Não dá pra fazer, é melhor do que enganar, né, doutor? Exatamente, eu acho que a verdade ela tem que sempre balizar as relações, né? Eu acho que a gente tem que deixar as relações balizadas na verdade. O médico ele sempre tem que ser verdadeiro. E aí eu sempre costumo dizer que não basta a mulher de César ser honesta, né? Ela tem que parecer honesta. Sim. Então, tem muitos médicos que eu conheço que eles são extremamente honestos e honorários. Se houver uma demanda judicial, esse médico está resguardado. E por que eu falo para o paciente sempre procurar o prontuário médico? Porque quando ele pega esse prontuário e ele leva para o médico, que é um médico especialista em direito médico, porque no direito médico tem advogados que advogam para médicos e tem advogados que advogam para pacientes. Se você levar um advogado especialista em direito médico e ele fizer a leitura do prontuário, ele já vai detectar se você tem ou não direito. Então, imagina você não ter direito, porque o tratamento foi todo adequado. É interessante porque você não vai reviver aquilo, você não vai reviver aquela dor, você não vai levar para o judiciário, você não vai criar expectativas. Então, um advogado responsável também faz isso.
tem muitas demandas lá no escritório, muitas mesmo, que a gente pega o prontuário médico, tá tudo lá, tá tudo esclarecido. Então, não tinha necessidade do advogado ter ajuizado a ação se ele tivesse feito uma análise do prontuário. Eu sempre digo, doutor, que o conhecimento liberta, né? Então dá pra gente, você que é paciente, já faça, né, até mesmo na consulta, né? Faça as perguntas necessárias, verifique direitinho, principalmente a questão do fake news. A internet hoje, ela tem credibilidade? Tem, mas é sempre bom você dar uma analisada, olhar se aquilo ali realmente... Você pega um Instagram de uma clínica de estética, você olha, ai, perfeito, eu quero ficar igual. Aí quando você vai ver a realidade, não é. Doutor, agora infelizmente, né, já indo para o nosso final, uma pessoa que se sentiu lesada, né, aconteceu alguma coisa no hospital, ou então mesmo, né, um médico, um paciente, o que essa pessoa pode procurar? Olha, essa pessoa tem inúmeras vias para poder resolver esse problema dela, né? Ela tem os órgãos de controle, que são o CRM, o Ministério Público, né? Também pode procurar fazer uso da Defensoria Pública ou advogado particular. Mas como eu estava te falando, Janaína, sempre é interessante, essa pessoa, ela não precisa ter um advogado para poder ir solicitar o prontuário médico dela. Então, de posse do prontuário médico, se for identificado alguma coisa, se realmente tem alguma queixa, ela pode levar aos órgãos de controle, Ministério Público, CRM, para fazer uma avaliação. Quero demandar judicialmente. Procura a Defensoria Pública e também, ou então um advogado particular de confiança, né? Mas assim, sempre submeta esses documentos a pessoas técnicas que façam a leitura, porque às vezes você está levando para a justiça alguém que uma ação que não cabe, não é cabível, foi feito tudo de forma adequada e transparente, sobretudo, né? Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso Pode Lei, sempre será bem-vindo, mas infelizmente chegamos ao fim, tá, gente? Doutor Tobias, muito obrigada. Fala aí onde que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Olha, o pessoal pode me, primeiro, agradecer também, dizer que para mim foi uma honra, foi bem rápido aqui, mas... Muito esclarecedor. A gente pode depois marcar um outro para continuar o assunto. E quem quiser me encontrar pode acessar o Instagram Tobias Meireles, vocês vão me encontrar lá. Sempre muito conteúdo sobre direito médico e outros também direitos empresarial. Então segue aí o Dr. Tobias Meireles. Então, doutor, muito obrigada, tá bom? Foi ótimo. Sexta-feira estaremos de volta, tá bom? Na TV Rio Branco e também pelo nosso canal no YouTube. Cheiro no coração e até sexta-feira, se Deus quiser. Até mais. Agradecimento, festival. Amém, foi muito esclarecedor. Aqui vai, Carol. Vitrine das Cores, a evolução em tintas em Rio Branco. Aqui você encontra as melhores tintas imobiliárias e automotivas, além de acessórios para pintura, sempre com os melhores preços e facilidades de pagamento. Aproveite o 10% de desconto para pagamentos à vista. Parcelamos no cartão em até 10 vezes sem juros. Venha para a Vitrine das Cores, a evolução em tintas. Tá com dúvida aonde comprar o seu iPhone? A America Tech chegou aí para solucionar seu problema. Comprando com a gente, garantindo aí um carregador, vai estar garantindo capinha e película. Lembrando que a gente pega celular como forma de pagamento. Você pode estar dando seu celular como entrada e pagando a diferença em um celular melhor. Aqui você pode também encontrar capinha, película, fone de ouvido e os melhores acessórios da cidade. E lembrando que a America Tech tem a melhor assistência da cidade. A gente trabalha com toda a linha Xiaomi, iPhones, Androids, Samsungs, só aqui na America Tech. O endereço da nossa loja fica localizado aqui no Shopping Quiri, no primeiro andar, loja 2047.
Alô, população acriana, você já conhece o Atacadão, lugar de compra barato? É o Atacadão Rio Branco, fazendo a festa dos preços baixos semanalmente, todo dia, com ofertas imperdíveis e arrasadoras. No Atacadão, queremos convidar você para aproveitar ofertas na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira. Semanalmente rola ofertas especiais no Atacadão, especialmente na quinta-feira, onde tem muita economia no nosso setor de hortifruti. Você aí do outro lado é o nosso convidado, venha aproveitar!